Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Se você não esteve aqui na semana passada, ou se você não acompanhou, não assistiu lá no Facebook, lá estará, até agora está lá. Nós vamos postar também o áudio no Spotify e o vídeo no YouTube, tá? Mas ainda não está lá, por enquanto só está no Facebook. Mas nós começamos semana passada a expor o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e falamos apenas do primeiro versículo, o versículo no qual o apóstolo Paulo se apresenta, fala quem ele é. Mas toda essa carta, ela é iniciada, ela é introduzida pelos primeiros 17 versos do capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 17 desse capítulo 1, nós temos a introdução dessa carta. E essa introdução, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é essa, do versículo 1 até o versículo 7. A segunda parte, do 8 ao 15. E a terceira parte, só os versos 16 e 17, que é onde ele vai falar sobre um tema importante da carta, que é o Evangelho. Então, a abertura mesmo da carta, nos moldes como se fazia no mundo antigo, é o que a gente vê aqui nesse trecho todo que a gente leu, do versículo 1 até o versículo 7. Mas Paulo aqui se alongou um pouco mais do que o que era costumeiro naquela época. Naquela época só se escrevia basicamente quem está escrevendo e para quem você está escrevendo. Aqui Paulo deu uma alongada, ele ampliou a sua escrita, como era de seu estilo particular. E eu já disse para os irmãos, uma dica de ouro para interpretar as epístolas paulinas: sempre atente para essas introduções. Nelas sempre estão reunidas ali temas muito importantes do que ele vai dizer mais à frente. E essa é talvez a introdução mais formal que Paulo faz de todas as suas cartas. Aquela em que ele vai falar de um jeito mais impessoal até. E isso porque nós já vimos no domingo passado, ele não conhecia essa igreja. Não era um grupo de pessoas que faziam parte de uma igreja que ele tivesse fundado ou que ele sequer tivesse visitado. Ele não conhecia essas pessoas para quem ele estava escrevendo nesse momento. E ele gasta um bom tempo aqui nessa introdução, mas ele gasta esse tempo resumindo o Evangelho. Resumindo aquilo que ele chamou de Evangelho de Deus. Ele acabou de dizer no versículo 1 que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E nós falamos na semana passada como essa palavra do Evangelho, ela tinha o seu uso na escritura do Antigo Testamento, lá no profeta Isaías, mas ela
tinha também conotações políticas da época, aplicando ao imperador. E Paulo está falando, eu venho trazer um evangelho para vocês também, mas o evangelho que é o evangelho de Deus. E o que ele vai dizer agora nos próximos versos que nós lemos, do verso 2 até o verso 7, é um resumo de qual é esse evangelho de Deus. Que evangelho é esse? Qual é esse conteúdo? Qual é essa boa mensagem, essa boa nova, esse bom relatório que você vai passar para nós, que você está dizendo aí, essa boa notícia? Qual é esse evangelho? Mas antes dele dizer o conteúdo do evangelho, ele destaca uma coisa muito importante no versículo 2. Ele diz que esse evangelho de Deus foi prometido por Deus de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem uma boa notícia para aquele povo, que ele foi separado por Deus para ser o portador dessa boa notícia, para ser o portador dessa boa notícia para os gentios, inclusive. Mas essa boa notícia não é algo que veio a ele do nada, mas é algo que já tinha sido prometido, revelado, testemunhado pelos profetas das Sagradas Escrituras. Quais são essas Sagradas Escrituras a quem ele se refere? São as Escrituras do Antigo Testamento. São os livros do Antigo Testamento. Obviamente, ele não estava falando do Novo Testamento, porque ele está aqui escrevendo uma parte do Novo Testamento. Ele está falando das Escrituras, que são as Escrituras da religião hebraica, as Escrituras do Antigo Testamento. Existe uma ligação profunda e direta entre o que nos é revelado no Novo Testamento e o que está escrito no Antigo Testamento. No início da história da igreja, surgiu um homem chamado Marcião. Marcião era um herege de uma linha religiosa chamada de gnosticismo. Uma das linhas heréticas que foram surgindo conforme a igreja crescia, né? A igreja ia crescendo e junto com um monte de gente crendo na palavra, tinha gente também crendo em outras coisas. E Marcião foi um desses. E Marcião, dentre vários ensinos heréticos que ele tinha, um deles era que o Antigo Testamento não servia para nada. Porque o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Que os escritos hebraicos, os escritos da religião judaica, não eram importantes e, na verdade, eles eram falsos, porque falavam de um Deus que era um Deus cruel, um Deus que não correspondia ao Deus de amor do Novo Testamento. Inclusive, ele também não aceitava o Novo Testamento todo, não. Ele tirou umas partes do Novo Testamento, os livros que eram mais judaicos, como Hebreus, por exemplo, Apocalipse, ele tirou, ficou apenas com um dos evangelhos, ele deu uma enxugada no Novo Testamento para ficar do jeito que ele queria. Acontece que o Senhor Jesus Cristo, em sua pregação, em todo o tempo reverencia o Antigo Testamento. Faz referências ao Antigo Testamento. Falei reverencia, mas era referencia. Mas reverencia também. O Antigo Testamento, faz menção ao Antigo Testamento. Ele se diz o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É ele, diante da sinagoga, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, citando o profeta Isaías. É ele que vai trazer as profecias do Antigo Testamento e falar: é de mim que esses textos falam. É ele que no caminho de Emaús vai falar para os discípulos que estavam ali decepcionados e frustrados com o fim do seu mestre crucificado, que ele vai passar por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, dizendo tudo o que falava a respeito dele mesmo. Ao ponto daqueles discípulos do caminho de Emaús dizerem: o seu coração não queimava quando ele falava essas palavras? Há uma ligação direta, profunda, indissociável entre o Evangelho e as Escrituras do Antigo Testamento.
eles anunciam uma boa notícia. Elas anunciam uma graça vinda de Deus. Amém, glória a Deus por isso, não é verdade? Nós aceitamos isso. Nós temos a Bíblia com o Antigo Testamento. E ainda que você tenha aquela Bíblia que seja só o Novo Testamento, aquela lá dos Gideões, também pode usar, não tem problema. Até aquela Bíblia tem lá 2 livrinhos do Antigo Testamento lá, tem Salmos e Provérbios, né? Talvez você pense, isso não faz sentido para mim. Eu aceito o Antigo Testamento, eu gosto do Antigo Testamento, eu assisto a novela Gênesis. Mas frequentemente, queridos, nós ignoramos o aspecto, como Jesus é, o cumprimento das profecias. Nós deixamos de lado a realidade do Antigo Testamento, que de forma profética anuncia o Messias. E não só isso, porque ele continua dizendo no versículo 3, acerca de seu filho, então as profecias prometiam acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Nós separamos Jesus Cristo do seu contexto de encarnação. Como homem descendente de Davi, um hebreu, um judeu, um filho de Abraão, que viveu e cumpriu aspectos da lei do Antigo Testamento. E que só pode ser compreendido na plenitude da sua mensagem se entendemos o que o Antigo Testamento fala sobre ele. Se entendemos por que é que esse Jesus, nascido em Belém, é o Cristo, o Messias, Hamashia, aguardado pelos judeus, profetizado, anunciado desde Gênesis até Malaquias. Jesus Cristo não é um extraterrestre que simplesmente desceu de uma nave espacial, vindo de um planeta distante, ainda que as suas origens, como fala o profeta Miqueias, sejam nos tempos da eternidade. Ele, como homem, era filho de Davi, descendente de Davi. Os aspectos históricos do Evangelho, eles são importantíssimos. O Evangelho não é um conto, ele não é uma fábula, não é um mito, não é uma lenda. O Evangelho é o anúncio de uma verdade que aconteceu na história, num momento, com um homem chamado Yeshua, Jesus. Esse homem viveu nessa terra, pisou, não nessa terra aqui, né? Mas pisou este planeta que nós pisamos. Os aspectos históricos do Evangelho são importantes. É por isso que quando a igreja resolveu reunir um conjunto de doutrinas básicas, a partir do testemunho dos apóstolos, do que era ser cristão, do que um cristão cria, e deu o nome disso, na verdade, carregou esse nome como credo, por causa da sua primeira palavra em latim, dizia lá que ele nasceu da Virgem Maria. Algo histórico. Que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Algo histórico. Estava registrado desde os testemunhos mais antigos da igreja. Isso faz parte do Evangelho, porque concede a nós uma esperança, que não é uma esperança falsa. Não é como eu assistir um filme e me sentir movido por aquele filme e dizer, ai, que coisa mais linda, gente. Minha vida nunca mais foi a mesma quando eu assisti esse filme. Você tem esses filmes assim? Que te tocam no coração? Eu tenho uns filmes aí que toda vez que eu assisto me dá uma renovada em algumas coisas. Mas isso não é verdade. São ficções. São emoções, são emotivos, são bons, passam mensagens, excelente, maravilhoso. Mas não é a história. Com Jesus Cristo, com o Evangelho, eu não estou me encontrando com uma história bonita.
Eu estou conhecendo a história, a minha história, a realidade. Uma realidade que transformou o mundo. Porque aquele judeu, Jesus, não era só um descendente de Davi, como as profecias diziam que ele teria que ser. Mas ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Isso muda tudo. Isso faz com que, na realidade humana presente, passada, na verdade, em relação a nós, se manifestou o Criador de todas as coisas, o Verbo por meio de quem todas as coisas foram feitas. Se manifestou no meio de nós, como um de nós, habitou no meio de nós. E nessa habitação, ele mostrou, num determinado momento da história, que Deus nos ama. Porque esvaziou-se a si mesmo. Como fala o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Deus não precisava fazer isso. Mas ele fez. Num determinado momento da história. Naquilo que é chamado de plenitude do tempo. Ou seja, no tempo certo. Quando se encheu o tempo. O que é imortal se fez à semelhança dos mortais. O que é eterno entrou na temporalidade. Entrou no tempo. Manifestou-se entre nós. E como o apóstolo João fala, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que Paulo está falando para essa turma toda. Um homem, descendente de Davi, é o Filho de Deus prometido pelas Escrituras. Mas lembra algo que a gente falou no domingo passado? Paulo estava escrevendo para uma comunidade que era composta de judeus e gentios. Tinha esse grupo misto. E ele está dizendo, olha, os escritos antigos, as sagradas Escrituras, testemunhava da vinda do Filho de Deus, da vinda do Messias. Essas sagradas Escrituras são as sagradas Escrituras que os profetas anunciaram, que os sacerdotes prezam com todo o coração, que os rabinos ensinam nas sinagogas. Essas sagradas Escrituras são as Escrituras que testemunham de Jesus Cristo. E ele vem, e ele se manifestou, mas ele não se manifestou apenas como descendente de Davi, o rei de Jerusalém, aquele que toma o trono, se assenta sobre o trono de Jerusalém e reina a partir de Sião sobre toda a terra. Não, ele não se manifestou como o novo rei dos judeus, pura e simplesmente. Ele se manifestou como o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a humanidade. Porque na carne ele é filho de Davi, mas pelo Espírito Santo, pelo Espírito de santidade, ele foi manifestado como filho de Deus pela sua ressurreição. É o que ele fala no versículo 4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Algumas pessoas leem isso e falam e entendem o seguinte, olha, então Jesus era um homem normal, nasceu lá, de Maria, ok? E num determinado momento, o Espírito o toma e ele se torna naquele momento filho de Deus. Essa é uma outra heresia antiga da igreja, chamada adocionismo, que fala que Jesus era um homem, nascido lá normal, com seus pecados e tudo mais. E aí, no batismo, o Espírito o adota. Então ele se torna filho de Deus, adotado por Deus. Mas não é isso que nós aprendemos da própria Escritura. O que a Escritura nos ensina, como o apóstolo João escreve lá no seu Evangelho, é que aquele que se fez carne já era o Verbo que estava com Deus e era Deus. Mas não precisamos ir até João, um outro autor. Podemos falar do próprio apóstolo Paulo, que escreve lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus Cristo era Deus. E não julgou o estar com Deus algo, ou ser Deus algo a que deveria se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando forma de servo. Paulo não pode estar dizendo aqui que Jesus Cristo não era Deus e se tornou num determinado momento. Porque ele já disse lá aos Filipenses que ele era sim Deus antes mesmo de encarnar. Então o que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando que, conforme havia o conhecimento da profecia dos seres humanos, Jesus Cristo cumpria aquilo que a profecia dizia. O rei dos judeus deveria ser descendente de Davi. Mas pelo Espírito Santo, na ressurreição, uma nova realidade sobre ele se fez visível a todos. O de que ele não era simplesmente o Messias aguardado como um homem que sentaria no trono, mas ele era o próprio Filho de Deus. A declaração do Espírito Santo se faz visível e inegável na ressurreição de Jesus Cristo, entendeu? Então Paulo está aqui combatendo algo. Na verdade ele não está combatendo, mas é um combate válido a partir do que ele escreve. Aqueles que pensam que você pode tomar Jesus Cristo apenas como um mestre. Que você pode tomar Jesus Cristo apenas como uma pessoa de uma vida exemplar. E que eu posso olhar para Jesus e falar, eu quero ser como ele. Como tantos olham para tantas pessoas e vultos importantes da nossa história. Steve Jobs, eu quero ser inovador como ele. Ayrton Senna, eu quero ser campeão como ele. Gente que nasceu, viveu, fez alguma coisa muito relevante e morreu. Não, Jesus não é só isso. Jesus é aquele cujas origens estão nos tempos eternos. E que encarnou, viveu, pregou, ensinou, morreu e ressuscitou. E por ressuscitar pelo poder do Espírito Santo, ele é testemunhado como o Filho de Deus. Veja bem. Ou você declara Jesus Cristo como Filho de Deus, ou não adianta ser um simpatizante dele. Está entendendo? Ou Jesus é o Filho de Deus, ou tomá-lo como um mero vulto histórico não diferencia nada de rejeitar completamente os seus ensinos. Diante de Jesus existem dois tipos de pessoa. Os que creem que ele é o Deus encarnado manifesto e os que não creem. Estar cheio de simpatia por Jesus e não declarar que ele é o Filho de Deus não é crer em Jesus, é rejeitar o Filho. Jesus Cristo não quer ser um campeão de popularidade. Alguém admirado por todos na história. Ele quer ser o que ele é. O Senhor de todos nós. O Senhor de todo o universo. Como homem, filho de Davi, descendente de Davi. Mas pelo Espírito de santidade foi declarado com poder na sua ressurreição, que é o Filho de Deus. Mas isso nos traz mais uma obrigação. Porque se Jesus é aquele que é o Filho de Deus, declarado pela sua ressurreição dentre os mortos, e não declarado simplesmente na sua encarnação, no seu estilo de vida, mas declarado por esse evento único e maravilhoso de que ele ressuscitou, ele então não foi o Senhor, ele é o Senhor. Estão entendendo isso? Jesus Cristo é o Senhor, porque ele não morreu e ficou para trás. Ele é o Senhor, porque ele ressuscitou e reina. Ressuscitou e reina. Quando nós declaramos Jesus Cristo é o Senhor, nós não estamos falando, olha, nós somos imbuídos dos valores do Messias, aquele que viveu e morreu. Não, nós falamos, ele reina sobre nós hoje com o seu poder. Ele reina sobre nós hoje e nós estamos submetidos a ele.
Nós estamos submetidos a este Cristo que reina, porque Ele é, Ele não foi. Agora presta atenção. Isso exige de nós uma transformação completa na nossa forma de enxergar a vida. O teólogo alemão Wolfhard Pannenberg escreveu um livro sobre a ressurreição de Jesus. Ele queria mostrar que era importante e plausível crer na ressurreição de Jesus. Então ele escreveu um livro sobre isso, inteirinho. E depois ele disse o seguinte: olha, há tantas evidências da ressurreição de Jesus que todos nós acreditaríamos nela, a não ser por 2 motivos. Primeiro, é um fato muito pouco usual. Eu esqueci a palavrinha lá exatamente, mas é isso. É um fato muito raro. Então, primeiro, nem todo mundo acredita, não é porque não tem evidência, não. É porque é muito difícil acreditar num negócio que não acontece o tempo todo. Mas segundo, se todos acreditássemos na ressurreição, todos teríamos que mudar de vida. Há 2 motivos pelos quais as pessoas não acreditam na ressurreição. Primeiro, é um fato muito raro. Segundo, se você acredita, você precisa mudar de vida. Não tem como continuar vivendo nessa ilha de existência entre nascimento e morte, se a morte não é o fim. Se Cristo é o primeiro dos que ressuscitam. Se Ele é o primogênito dos que dormem. Não tem como. A vida é mais sobre essas coisas mesquinhas e materiais. A vida é mais do que isso que a gente toca com as nossas mãos e deseja com o nosso coração. A vida é sobre algo além disso tudo. E a ressurreição nos arrebata de uma vida centrada nos nossos desejos egoístas, nas nossas interações mesquinhas, na nossa luta por sobrevivência. Porque se a vida é sobre o ressurreto, não é sobre sobreviver, é sobre vida eterna. É outra coisa. E por isso é uma boa notícia. Porque nos arranca dessa mecânica seca do viver um dia após o outro. Quando nós declaramos Jesus Cristo é o Senhor, como o apóstolo Paulo declara aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos falando que Ele é a prioridade acima de qualquer outra coisa. Que a nossa vida está sendo conduzida em relação a Ele e não a outra coisa. Que a maneira como nós lidamos com qualquer uma das situações em que nós estamos inseridos parte da história de Jesus Cristo, do Evangelho prometido pelos profetas, cumprido no homem nascido descendente de Davi, declarado Filho de Deus, com poder na ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, ninguém mais é o nosso Senhor. Nada mais é o nosso Senhor. Nossa vida é orientada por Ele, pela sua vontade, pela sua revelação. Ninguém mais é o nosso Senhor. Quando o nazismo ascendeu na Alemanha, nos anos 30 do século passado, houve um grande uso da religião cristã por parte do partido nazista e do seu líder, Adolf Hitler. Muitos cristãos de muitas tradições diferentes apoiaram a ascensão de Hitler. Católicos e protestantes, teólogos liberais e conservadores, luteranos da ortodoxia luterana, luteranos pietistas, evangélicos de tradições diferentes, neo-ortodoxos, muita gente na Alemanha enxergava em Hitler uma figura libertadora, um líder, um senhor, um Führer. Mas um grupo de cristãos
reuniu-se na cidade de Barmen e se declararam parte da chamada igreja confessante. A igreja que viveria por uma confissão. Qual é a confissão? Jesus Cristo é o Senhor. E lá em Barmen eles elaboram um documento, uma declaração de fé. E essa declaração, conhecida como Declaração Teológica de Barmen, começa dizendo, na verdade ela tem 2 artigos, o seu segundo artigo é a parte teológica, dividida em 6 pontos. E o primeiro desses pontos diz: apenas Jesus Cristo é a palavra de Deus e apenas Ele é que a igreja ouve. Ao resistir ao uso político que Hitler fazia da igreja, eles não declararam simplesmente: não, sai daqui, nós não gostamos de você. Porque se você fala, eu não gosto de você, você pode falar, eu gosto do outro. Não. Eles fazem uma declaração positiva. O nosso Senhor, a nossa palavra, aquele que nós ouvimos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Na mesma declaração, eles dizem que Jesus Cristo é o único Führer, é o único Senhor, é o único líder da igreja. Há em Barmen um monumento à igreja confessante. É um monumento pequeno, acho que do tamanho desse púlpito assim. E ele é muito interessante, é uma imagem muito interessante. Procurem no Google depois. Ele tem umas estatuazinhas de umas pessoas viradas para cá, para esse lado de cá. Todas elas fazendo a saudação nazista, esticando seus braços com as palmas viradas para baixo, abertas. Todos eles olhando para lá. E na outra ponta, de costas para aqueles, está um grupo bem menor de pessoas encurvadas, estudando a palavra de Deus, olhando para as Escrituras. Quando Jesus Cristo é nosso Senhor, nós queremos saber qual é esse evangelho testemunhado pelas Sagradas Escrituras. E declaramos que não existe outro Senhor. Que não existe outro homem, ou outro poder, ou outra cultura, ou qualquer outra coisa que pode sequestrar o nosso coração, porque ele está voltado para Cristo, manifestado nas suas Escrituras. E nós nos encontramos com Ele. Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa declaração que trouxe problema para os cristãos no início da igreja. Lembra lá o apóstolo Paulo, em Tessalônica e depois na Bereia, como ele era perseguido pelos judeus da época, e eles disseram, ali alimentando os revoltosos do lugar: olha, eles pregam um outro César. E eles dizem sobre aqueles apóstolos: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado o mundo, virado o mundo de ponta cabeça. Por quê? Porque pregam que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a fé da igreja. Essa é a fé da igreja. E porque Jesus Cristo é o Senhor, e porque Ele é a prioridade, e porque Ele é o cabeça, Ele é o que nos une nele mesmo. Então é só aí que Paulo vai falar sobre a reconciliação dos dois povos, dos gentios e dos judeus. Versículo 5: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Lembra? Uma comunidade composta de judeus e gentios. Paulo fala: Jesus Cristo é o nosso Senhor. O nosso Senhor de quem? Dos judeus? Não. Porque Ele me deu o apostolado para chamar os gentios à obediência a Ele. Para chamar os gentios a participarem de um povo só. Nós todos somos um povo. Meus irmãos, nós aqui brasileiros do século 21. O Brasil nem passava pela cabeça de ninguém desse povo aqui. Eles nem faziam ideia que terra era essa.
Para eles, dali do Oceano Atlântico para frente, não tinha nada, ia chegar no abismo. Nós estamos unidos com toda essa comunidade, viva e morta, com os cristãos do mundo inteiro hoje e em toda a história passada, que estão diante do trono do Senhor. Nós estamos unidos a Ele, porque juntos com eles nós levantamos ao Senhor a palavra pela qual nós vivemos. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor sobre a minha vida, o Senhor sobre a nossa igreja, o Senhor sobre todos aqueles que confessam o seu nome. E é isso que nos une. É o cabeça Jesus Cristo. É ligados a Ele que nós somos corpo dele. Com isso, ele dizia, o apóstolo Paulo, que o judeu não deveria confiar nos seus traços de identidade judaicos. Não deveriam confiar na sua circuncisão. Não deveriam confiar nos dias que guardavam. Não deveriam acreditar que isso era o elemento do povo. Também os gentios não deveriam olhar para Jesus como alguém separado do povo no qual ele encarnou. Não deveriam olhar para Jesus e rejeitar assim os judeus, como aconteceu na história da igreja pouco tempo depois disso, com o antissemitismo crescendo como uma manifestação racista e preconceituosa dentro da própria igreja. Não. Todas as nações são unidas em um povo que declara: Jesus Cristo é o Senhor. E esse evangelho nos alcançou. E esse evangelho diz que nós fazemos parte de uma família muito maior, de um corpo muito maior, de um povo muito maior. E por isso eu, cristão, brasileiro, louvo a Deus em português. Mas sou um povo com meu irmão que diz que Jesus Cristo é o Senhor em coreano. Eu louvo a Deus ao som de samba e ele de K-pop, mas está tudo bem. O meu irmão do sul da África, o meu irmão do leste europeu, o meu irmão de tribos polinésias, o meu irmão do interior da China, de todas as nações, o Senhor chamou um povo que declara Jesus Cristo ao Senhor. E reconhecendo isso, nós não tememos mais nada, nós não tememos mais ninguém. Nós servimos com todo o nosso coração o Senhor que nos conquistou. Nós somos dele. E esse é o movimento que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Jesus Cristo encarnou como um descendente de Davi, me fez apóstolo para os gentios, e vocês, judeus, que confiam nas Sagradas Escrituras e entendem que Jesus é o Messias, vocês estão também nesse mesmo movimento de incluir de todas as nações pessoas para este único povo de servos de Jesus Cristo. Da maneira como Paulo, separado para testemunhar o Evangelho para os gentios, da maneira como ele fazia, todos os cristãos devem fazer. Nós olhamos para todo mundo como povos chamados para a obediência pela fé. Todo mundo, todo mundo. Não tem como nós levantarmos barreiras, não tem como nós levantarmos separação. O Senhor Jesus Cristo não é o que está levantando muralhas para fechar a igreja bem bonitinho ao redor dela, não. O Senhor Jesus Cristo é o que está derrubando muralhas, invadindo bolhas de ignorância sobre o seu respeito e alcançando com graça pessoas que estão alienadas da sua luz. Esse é o nosso movimento na direção do mundo.
há um Senhor. E Ele chama todos Ele chama todos à obediência pela fé. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Esse é o nosso chamado. Esse é o Evangelho. Essa é a nossa história na história de Jesus. Essa é a nossa vocação. Que vivamos um dia após o outro declarando que Jesus Cristo é o Senhor e testemunhando de que há um chamado para todos os povos para serem parte do povo de Deus. Amém, queridos?